Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para a gente conversar sobre as dificuldades que hoje os psicólogos e os alunos de psicologia, estagiários, possuem ao lidar com a problemática da morte ou morrer. É muito comum, ainda na atualidade, termos uma carência, uma lacuna de trabalhos, de estudos, de intervenções nessa área. E aonde está o problema disso? O problema disso é que o Brasil, assim como todo mundo, a prevalência de doenças que vão levar à terminalidade, elas aumentam a cada dia, sendo que a partir de 2020 as pessoas morrem mais de doenças que levam à terminalidade, ou seja, precisam de cuidados prolongados, precisam de cuidados paliativos. Antes se morria de acidentes, doenças cardiovasculares, e isso era majoritário. Isso transformou-se ao longo dos anos. Desde 2000 já havia essa estimativa e agora a estimativa é real. Nós vivemos essa realidade em que temos um número crescente de pessoas que estão adoecidas e quando descobrem a doença já estão em cuidados paliativos, já estão no estado irreversível e que a doença avançará para um nível de terminalidade. E isso se torna uma questão muito importante, porque a sociedade brasileira, apesar de ter pouquíssimo tempo de ter instituído uma política nacional de cuidados paliativos, nós ainda não temos práticas de fato alinhadas para que a gente possa trabalhar em cuidados paliativos. A teoria e a prática dos cuidados paliativos já existem há décadas. Porém, nós sabemos que é muito diferente sabermos sobre e atuarmos em. Porque quando temos pacientes em cuidados paliativos, teremos familiares enlutados. E ao termos essa pessoa partindo, teremos, de fato, pessoas enlutadas a partir dessas pessoas que faleceram, que morreram em cuidados paliativos. Teremos também uma outra problemática associada à mesma questão, que por muitas vezes essas doenças, quando são detectadas, diagnosticadas, a comunicação de notícias difíceis, que é a comunicação desse primeiro diagnóstico da doença e depois do segundo diagnóstico, como a gente chama, de cuidados paliativos, elas muitas vezes trazem questões internas muito importantes que movem a pessoa a ter pensamentos ou ideação suicida. Este ponto é um ponto muito urgente, associado ao pós-pandemia, em que tivemos muitas pessoas que perderam empregos, perderam muitas vezes até a própria identidade com todas essas perdas, porque essa adaptação acontece paulatinamente e que precisam se reconstruir. E que temos hoje uma sociedade em que a saúde mental está muito mais em risco do que anos atrás. Eu sou psicóloga há 22 anos e, de fato, como psicóloga, vejo a problemática da saúde mental cada vez mais sendo afetada pelo cotidiano, pelos conflitos religiosos, econômicos, sociais e, de fato, as pessoas estão cada vez mais abatidas, com dificuldade de enfrentar os desafios que ali se apresentam para elas. Infelizmente, por muitas vezes, a ideação suicida ou suicídio passa a ser uma possibilidade quando essa saúde mental se coloca extremamente afetada. Ou mesmo pessoas que atravessam o luto desde a pandemia, eles ainda sofrem, muitas vezes, as provas desse luto complicado numa situação em que não pôde se enterrar,
ou o enterro foram com poucas pessoas, não pôde se ver o corpo, de fato, toda essa carência de rituais em que estávamos acostumados socialmente a fazer, de fato, traz ainda consequências no nosso dia a dia. Além da fragilidade que se instaurou a partir daí emocional. Eu tenho percebido um abatimento emocional constante e crescente da população brasileira. Eu atendo pessoas do país inteiro, atendo pessoas também de fora do país, e vemos uma urgência de preparar mais profissionais, mais psicólogos, mais estagiários, estudantes de psicologia, para dar conta dessa demanda que cada vez mais tem crescido exatamente por uma dor emocional que hoje cada vez mais as pessoas identificam e desejam cuidar. Só que nós precisamos avançar. Precisamos ter intervenções e ferramentas certas, adequadas, para intervir em situações que perpassam limites entre vida e morte. E desde então, desde que entrei à psicologia, iniciei os estudos desde do 5º período com a professora Vilma Torres, a primeira tanatóloga do país. Depois realizei o mestrado com ela, o doutorado continuou sendo com questões relacionadas à vida e morte, e depois o pós-doutorado em relação aos cuidados paliativos, tendo em vista que precisamos, de fato, ter, além da técnica, o conhecimento. É preciso que o profissional de saúde, e ainda mais o profissional psicólogo, tenha habilidades técnicas e emocionais para lidar com situações relacionadas à morte. E desde que eu entrei na psicologia, quando eu tive a primeira aula, a disciplina com a professora Vilma Torres, que foi apresentada a tanatologia, que são estudos relacionados à morte e o morrer, para facilitar que as pessoas possam aprender a viver melhor para ter uma morte digna. Dentre a tantas funções da tanatologia, hoje se faz necessário nós, psicólogos, profissionais de saúde, profissionais da clínica, profissionais da escola, nós, psicólogos, estagiários, alunos de psicologia, aprender mais sobre a contribuição da psicologia e tanatologia. Esse conhecimento como um conhecimento transdisciplinar para poder colaborar com a sua prática cotidiana. De fato, hoje é urgente, conversando com profissionais de saúde muito gabaritados, eu com uma equipe de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, nós estamos com um livro que será lançado ainda esse mês ou mês que vem, sobre cuidados paliativos na atualidade. Entendemos a urgência de termos profissionais capacitados para cuidar dessas pessoas, tanto que estão em cuidados paliativos, tanto pessoas que serão sobreviventes, né, que seriam os familiares, seja também pessoas que não estão conseguindo lidar bem com a vida neste momento e a morte passa a ser uma opção, que é o caso de pessoas que têm ideação suicida, que tentam suicídio. Nós precisamos literalmente criar uma comunidade, uma família que possa trazer esse conhecimento à tona como uma habilidade bem fundamentada para que você possa cuidar do seu paciente com eficiência, com excelência, para que ele tenha resultado. A escuta, ela é muito necessária, mas mais do que escuta, existem intervenções necessárias para ajudar
que esse enlutado ou esta pessoa que tem dificuldade de viver ou de ainda viver, porque ainda dá tempo, para que ela tenha uma vida digna, para que ela construa dentro dela formas de ultrapassar os limites do eu e ultrapassar os limites externos para que ela possa ser a melhor pessoa que ela possa ser dentro deste quadro em que ela vive, seja de fim de vida, seja os familiares que continuarão, sejam as pessoas que estão com desafios tão grandes que imaginam que a morte seja uma saída. Nós, psicólogos, precisamos, de fato, estarmos de pé com uma teoria consolidada na nossa mão e uma técnica consolidada para que eu saiba em cada setor, em cada área em que essas situações se apresentarem, eu de fato saber como conduzir, como orientar o profissional de saúde em relação à vivência do meu paciente, como eu lido literalmente com os dilemas que a vida e a morte trazem à vida do meu paciente e como que eu ajudo ele a resgatar a si mesmo para mudar e ser feliz dentro do que é possível, se reconstruir para recomeçar para aqueles que são sobreviventes. Então não é mais admissível que possamos parar em pleno século XXI e deixar de lado uma questão que tem sido crescente diante dos desafios que tivemos do pós-pandemia, da pandemia, do pós-pandemia e todo esse crescente de avanços de doenças crônicos degenerativas. É agora a hora da gente se unir e você vir comigo, porque há 22 anos faço esse trabalho na prática, dou aula, supervisão. Fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, formação em psicologia humanista, na abordagem centrada na pessoa. E toda a minha vivência foi exatamente cuidando dessas pessoas. Então, mais do que o conhecimento, é também falar de como eu atendo, de como eu faço valer esse conhecimento nas práticas cotidianas do psicólogo. Então, eu convido você para que você hoje entenda o que eu construí em 2021, no meio da pandemia, para treinar psicólogos para que eles se tornassem mais habilitados a participar, a cuidar de pessoas em situações, em limites entre vida e morte. Então, eu construí um programa avançado de psicologia e tanatologia, chamado PAPT, e nele eu edifiquei 4 pilares. O primeiro pilar é da tanatologia, que vai sedimentar, que vai dar pra gente as bases para que você possa construir o seu trabalho. O conhecimento da tanatologia ele é transdisciplinar, então ele vai colaborar e muito na construção do nosso plano de cuidado, ele vai nos ajudar a intermediar conflitos, ele vai nos ajudar a uma série de pontos de inflexão para que possamos criar o nosso tratamento mais adequado ao nosso paciente. Outro pilar é o pilar dos cuidados paliativos, tendo em vista essa tendência crescente às doenças crônico-degenerativas, é necessário, mesmo que você não esteja numa instituição de saúde, atendendo um paciente à beira do leito ou em home care, em domicílio, você também precisa ter esse conhecimento, porque talvez você esteja numa empresa e receba uma pessoa com um familiar nessas condições, porque isto é a tendência de como vamos morrer. Morreremos cada vez mais em cuidados paliativos. Então, passa a ser um conhecimento que nós psicólogos precisamos entender. Depois vem o terceiro pilar, que é o pilar de luto e cuidados paliativos. E nele,
há a possibilidade de nós compreendermos os tipos de luto e as situações em que eles se apresentam, para que a gente possa estar mais seguro na hora das intervenções e na condução de um paciente que tem tanto uma perda real quanto uma perda simbólica. Mais avançando, temos o quarto pilar, que é a prevenção e pós-venção ao suicídio. Então ali vão constar possíveis ações e reflexões para prevenção ao suicídio e também de pós-venção ao suicídio. Então, depois que ele tentou, como eu cuido dessa pessoa? O que é recomendado? Como eu procedo? Para que de fato eu tenha resultados e ajude ele nessa reconstrução. A partir daí, nesses 4 pilares, você terá um conhecimento avançado para seguir a sua prática profissional como psicólogo. O Programa Avançado de Psicologia e Tanatologia, ele trará os aspectos que instrumentalizarão o psicólogo a desenvolver habilidades técnico e emocionais para as situações entre a vida e a morte. De fato, teremos isto acontecendo em 6 meses. Então, o programa ele dura 6 meses e ele vem com alguns benefícios. E nesses benefícios, inicialmente, nós temos o Tira Dúvida. Uma vez por mês, nós teremos a possibilidade de um Tira Dúvida para que você possa trazer para você as suas dúvidas e compartilhar comigo. E essas dúvidas serão todas coletadas mensalmente e lá, no encontro por mês, eu responderei as suas dúvidas ao vivo. Isso é muito importante, porque eu vou te segurar a mão e vou te ajudar nessa condução nesse período. Você também poderá tirar uma certificação. A partir de cada módulo, você pode realizar uma prova, uma avaliação para receber a certificação do Programa Avançado de Psicologia e Tanatologia ao final desses 6 meses. Com seu histórico, tudo incluído de notas, presença, toda a avaliação será feita caso decida fazer a certificação. Isso é por demais importante para que você entenda que isso não é um curso, isso é um programa avançado, isso é um programa de desenvolvimento de habilidades em que você terá a oportunidade de, melhorando o seu conhecimento, você terá mais eficiência no cuidado e poderá estar mais seguro ao cuidar dos seus pacientes, dos dilemas que hoje o cotidiano nos traz. Tá certo? Então, já clique aqui embaixo para que eu possa entrar junto com você na sua jornada, para que você possa começar. Você pode fazer isso num plano anual de 12 parcelas de R$ 99,60, tá? No cartão ou à vista no Pix. E você pode fazer também um plano, na verdade, que vai incluir 4 encontros mensais e que ele entrará também, além do Tira Dúvidas, uma supervisão mensal em que os melhores casos serão selecionados, mais completos, na verdade, para que a gente possa debater ao vivo. Nós teremos uma palestra de estado da arte, ou seja, uma palestra de um conhecimento master naquele momento, para que vocês possam estar ainda mais atualizados. E terá ainda mais um encontro, né, que é o terceiro encontro, que será, na verdade, um encontro surpresa, um laboratório, um conteúdo extra que a gente pode perceber dentro das pessoas que estão ali que seria uma dificuldade. Então, esse conteúdo extra, um laboratório ao vivo, para que a gente possa intermediar a prática e o conhecimento ao vivo. Você não vai perder nada, porque nós estaremos ao vivo, na verdade a live, né,
por 4 encontros, por esse plano que eu vou falar para você agora, com 12 parcelas de R$500, 5.000 no Pix, ou 12 parcelas de R$500, tá certo? Ou você entra no plano, como eu falei, de um encontro de 996. Então, nós teremos a oportunidade de estar juntos, ambos farão a certificação, tá? É importante que você se atente e venha comigo para que você construa um conhecimento consolidado na sua carreira, para que os seus clientes de fato sintam confiança no seu trabalho, percebam que melhoraram, percebam que viraram o jogo, percebam que podem ter, se for o caso, uma morte tranquila, digna, porque eles construíram isso dentro dele. E para quem é sobrevivente, que também reconstrua, faça uma reconstrução de si, porque é possível mudar até o fim. Esse é o meu lema. E é esse conhecimento que eu vou trazer para você, para que você também transforme a vida das pessoas com que você cuida, que você se responsabiliza, dentro da instituição que você trabalha, ou no seu consultório, ou nas residências aonde você atende. Tá certo? Então já clica aqui embaixo e já venha fazer parte, que a minha equipe já vai mandar uma mensagem para você, para que você seja colocado no grupo de links, para que você tenha o local para colocar suas dúvidas, para que a gente te acompanhe nessa sua jornada, que eu tenho certeza que te levará à excelência junto comigo. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!